Olá, assinante do canal. Estamos novamente gravando um vídeo, trazer a palavra do Senhor. Que você possa ser abençoado com essa palavra. No final desse vídeo você deixa seu like lá se você gostou ou não. Compartilhe essa mensagem, é o propósito nosso de fazer esses vídeos, né? Desde que foi o início da pandemia, nós já gravamos alguns vídeos. Que você compartilhe esse vídeo. Você que, ao ouvir essa mensagem, se você gostar, você inscreva-se no canal e vamos propagar a palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer uma mensagem que tem como título Tirando a Máscara. Nós vamos iniciar essa mensagem lendo um texto de Jesus falando das bem-aventuranças, lá no livro de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler 2 versículos somente e vamos trazer essa mensagem, tirando a máscara, né? Vivendo uma vida plena, sem falsidade, sem engano, tirando as máscaras, né? Porque nessa sociedade nós vemos tantas pessoas vivendo de aparência, né? Numa época de mídia digital, a gente vê, parece que as pessoas estão todo mundo alegre, todo mundo bem, mas na verdade quando a gente vê a realidade é outra, diferente. O mal do século, a doença do século, que eles falam como doença, não é a doença física, mas é a depressão, uma doença da alma. E essa mensagem quer nos ensinar alguma coisa para que a gente não vive uma vida de aparência, mas sim uma vida plena com Deus. O texto diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 3 a 4. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Esse é o texto do início da mensagem. E olha o que Jesus diz. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Essas são palavras do próprio Jesus. E o motivo do fracasso, da felicidade de muitas pessoas, é que eles querem viver segundo o padrão do mundo, padrão da sociedade que o mundo nos oferece, não segundo os padrões de Deus. A fórmula do mundo ela é totalmente diferente da fórmula de Deus. Jesus ele confirma isso lá no livro de Mateus 23, no versículo 12, quando ele diz assim, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Qual é o padrão do mundo? Não, você tem que se considerar que você é bom, que você é uma pessoa forte, que você é uma pessoa que pode todas as coisas, né? Não deixe ninguém passar por cima de você. Você tem que amar a si mesmo, quando a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo, não a nós mesmos, né? Mas o padrão do mundo é isso, você tem que se valorizar, você tem um valor, você é uma pessoa importante aos olhos de Deus, e não que não seja, mas para ser importante diante de Deus, nós temos que seguir o princípio de Deus, não os nossos princípios, é o princípio do mundo, né? E quando nós começamos a nossa mensagem, o que Jesus fala que é bem-aventurado? Os que se exaltam? Não, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É aqueles que vivem vangloriando? Não, Jesus fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Diferente do padrão que o mundo, que a sociedade nos impõe e tenta nos ensinar. Você tem que ser forte, você tem que ser uma pessoa... Não que nós não devamos ser fortes, mas não é essa força como o mundo fala que nós devemos ser. Você tem que amar você mesmo, você tem que se valorizar. São essas palavras que, na verdade, é muito fácil você falar, mas muito difícil você viver, se realmente não está acontecendo no seu interior, né? Então, o motivo do fracasso na busca da felicidade de muitas pessoas, da maioria das pessoas, é porque quer seguir a forma do mundo, não a forma de Deus. A forma de Deus é o contrário. Você se humilha diante de Deus e ele te exalta. É o que Jesus falou em Mateus 23, no versículo 12. Pois todo aquele que a se humilhar será exaltado. Todo aquele que a se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É uma forma totalmente diferente do mundo. O que o mundo fala? Exalte-se. Vanglorie-se, que isso vai fazer bem a você. O que Deus fala? Se humilhe diante da minha mão, que aí eu vou te exaltar. O mundo fala, exalte, e Deus fala, se humilhe. Quem tá com razão? É claro que é Deus. E no livro de Pedro, lá no capítulo 5, Pedro fala essa verdade novamente.
Sede todos sujeitos uns aos outros. Olha que diferença do que o mundo te ensina. Não, se pisou, você não tem que sujeitar a ninguém. Você pode construir sua própria vida. É um mundo de egoísmo, é um mundo de vaidade, né? E Pedro continua falando, sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ele continua, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esta é a fórmula de Deus. Nós sujeitarmos uns aos outros, ouvirmos a opinião dos outros, não querendo sempre impor a nossa verdade, revestido de humildade, porque Deus resiste ao soberbo. E humilhar-nos, e muita gente faz essa confusão. Ah, mas eu sou humilde. Só de você falar isso, você não é humilde. Porque você está querendo mostrar uma humildade que isso não está dentro do seu coração. A verdadeira humildade ela é apresentada não aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus. Olha o que Pedro diz. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Muitas vezes nós gostamos de mostrar atitude de humildade, mas para o mundo. Mas um coração soberbo. A humildade que nós estamos professando é só da boca para fora, não no nosso coração. A humildade que agrada a Deus é aquela que é comprovada diante dele. Você não precisa mostrar para os outros, ele sabe que você é humilde. Então, a grande tragédia da humanidade é isso, seguir os padrões do mundo, não os padrões de Deus. Nós sabemos quem gosta de se exaltar. Nós falamos onde que o pecado entrou no mundo foi por causa da exaltação de Lúcifer. Nós falamos no vídeo atrás. Você será semelhante a Deus, a exaltação do ego, a exaltação do homem. Para nós andarmos nos padrões de Deus, o nosso ego tem que sair e Deus tem que sentar no trono do nosso coração. Há uma cadeira no nosso coração onde se assenta o ego ou se assenta Deus. É por isso que nós vivemos essa geração infeliz, porque ela se senta na cadeira e quer conduzir os seus caminhos, quer viver da forma que o mundo dita, é cada um querendo ser melhor que os outros, é uma sociedade do consumo, de um querendo mostrar para o outro que é melhor, quanto mais agora com essas mídias sociais. Quando a gente vê as mídias sociais, a gente pensa assim, a humanidade não tem problema, porque só postam foto rindo, foto que está tudo bem, imagens de que o mundo está a mil maravilhas, quando não está, as pessoas estão sofrendo. As clínicas os psiquiatras estão faturando horrores com as pessoas doentes da alma, carentes. Né? Por quê? Porque não segue, o primeiro passo é porque não segue o princípio de Deus, humilhar-se, que a gente se humilhe-se diante dele para que ele nos exalte. Né? Essa é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Qual é a decisão importante para sermos humildes então, diante de Deus? O que nós devemos fazer para ser humilde diante de Deus? É simples, é reconhecer. Reconhecer o quê? Que nós somos pessoas complicadas, que nós somos pessoas difíceis, que a nossa natureza carnal, ela é difícil. Enganoso o nosso coração, como diz lá no livro de Jeremias, nosso coração nos engana, até com a nossa falsa humildade. Né? Qual é o primeiro passo para nós nos tornarmos humildes diante de Deus? Reconhecer nossa situação diante de Deus, é o que Paulo fala. Quando ele olha para dentro de si, Paulo lá em Romanos 7, ele faz uma introspecção para dentro de si. Aí ele diz o seguinte, miserável homem que eu sou, quem me libertará desse corpo que me leva à morte? Aí ele fala, só Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De sorte que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo olha para dentro dele e não vê nele bem nenhum. É o que diz lá em Romanos 7, eu sei que dentro de mim bem nenhum habita. Então o primeiro passo para você se tornar humilde é você reconhecer esse princípio. Nós não somos bons. Nós somos pessoas que fomos criadas à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado deturpou essa imagem. Nós somos agora pessoas que precisamos ter um conserto diante de Deus, e esse conserto ele parte do princípio desse reconhecimento. Eu sei que em mim bem nenhum habita. É o mesmo Paulo que diz que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e Paulo fala assim, dos quais eu sou o maior. Esse é o primeiro passo para nós, para a humildade que agrada a Deus. É você ter esse reconhecimento. E infelizmente, não é isso que o mundo ensina. Não, você é uma pessoa boa. O mundo fala isso. Nós somos bons por natureza. Que bom por natureza. A criança, quando ela começa a crescer, a primeira atitude dela é ser rebelde. O pai fala com a criança, não enfia a mão, ele enfia.
Já vê na criança, quando ele começa a tomar atitude de ser rebelde, de ser desobediente. Por isso precisa dos pais para corrigir. E aí você vai falar que nós somos bons? O primeiro passo de uma criança é ser egoísta. Coloque duas crianças juntas e tente uma pegar o brinquedo da outra, ver se ela vai dar assim, de mão beijada, agradavelmente. Não, pode pegar. Não, ela faz pirraça. Porque isso está na nossa natureza. Ah, nós somos bons por natureza. Não somos. Nós somos maus, porque o pecado nos contaminou. Deus nos fez bom, mas o pecado nos contaminou. E às vezes, muitas vezes, a gente esquece esse princípio. Esse é o primeiro passo para a humildade. Não tem ninguém bom. É o primeiro passo para nós nos tornarmos humildes. Olha o que o salmista, o que Davi fala, um homem que a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus, não porque foi um homem perfeito. Davi cometeu vários erros, teve vários deslizes na sua vida. Por que a Bíblia fala lá em Atos 13 que ele é um homem segundo o coração de Deus? Por causa disso aqui que ele está dizendo, pois eu conheço as minhas transgressões, Senhor, e o meu pecado está sempre diante de ti. E ele não dá desculpa, colocando a culpa dos seus erros nele, nos outros, na situação. Foi essa situação que me levou a pecar. É por isso que eu sou assim. Ele não dá desculpa, ele continua. Contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que é justificado em o Senhor me acusar e me julgar. Então o primeiro passo para ser humildade é você tirar essa máscara da sua bondade, de achar que você, não, eu não sei porque eu estou passando por isso. É claro que nós sofremos injustiça, eu não estou dizendo isso. Que a injustiça não acontece, sim. Mas você não pode se esquecer desse princípio de se humilhar mesmo diante da injustiça, se humilhar diante da mão de Deus para que Ele te exalte. E aí você sofre com injustiça e fala assim, eu não aceito isto. Como é que você quer que Deus te exalte se você está procurando a sua justiça, se você está falando que não aceita isto? Eu não aceito. Quando você está falando que não aceita, você está falando que vai fazer justiça por causa da injustiça que você está sofrendo. Aí Deus fala assim, então você faça justiça, eu estou longe disso. Mas quando você se humilha, mesmo você estando com a razão, Deus te exalta. É isso que nós devemos fazer. Então, dois exemplos. Paulo fala, eu sei que em mim não habita bem nenhum. E o salmista Davi, eu conheço as minhas transgressões, Salmo 51. Eu sei, Senhor, que o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei. Então, esse é o primeiro passo, reconhecermos. Aí vem a pergunta, por que o mundo é tão soberbo, então? Qual é o motivo? Quer dizer, Admilson, eu reconheço, mas para mim não tem jeito. Sabe por que não tem jeito? Por que o mundo é tão soberbo desse jeito? E fala assim, eu sei, Davi fez assim, Paulo fez assado, mas para mim não tem jeito. Sabe por que não tem jeito? Porque nós não gostamos de ouvir o que nós precisamos de ouvir. Você está vendo esses exemplos na Bíblia e fala assim, poxa vida, é bonito que Edmilson falou, de Davi, de Paulo, por que isso não acontece comigo? Porque você não põe em prática o que você está ouvindo, porque se eu não colocar em prática o que eu estou falando aqui, é bonito, simplesmente assim. Nós gostamos de ouvir o que nos agrada. É que o sábio Salomão escreve lá em Provérbios, ele diz o seguinte, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberta. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. O que o Salomão estava querendo nos ensinar com essa frase? Nós gostamos de ouvir aquilo que nos agrada. Nós estamos precisando, nós somos doentes, amados. O ser humano, ele tem um câncer terminal, um câncer. E câncer você não cura com Novalgina, analgésico. Câncer você cura com tratamento forte. Qual é o tratamento forte para nós? A palavra do Senhor. Aquele amigo que é um verdadeiro amigo. Que sabe o que nós precisamos de ouvir, não o que nós queremos ouvir. Nós vamos na igreja para, eu quero uma palavra de conforto, mas na maioria das vezes a palavra de conforto ela é de correção, porque é essa correção que vai nos confortar depois. Mas nós não queremos ouvir. Nós queremos ouvir sermão que nos agrada. É o que Paulo fala para Timóteo. Nos últimos dias as pessoas amontoarão para si mestres que falam aquilo que os agrada aos seus ouvidos. E nós gostamos disso, de ouvir o que nos agrada. Eu me incluo. Mas volto a falar, quando um doente está com câncer, não adianta você aplicar nele um analgésico. Toma um analgésico, vai para casa que vai sarar. Não. É um tratamento forte que tem que tomar. É algo que tem que curar realmente. E nós sabemos que um tratamento para o câncer,
a princípio, ele nos deixa todo debilitado, porque ele nos ataca fortemente, mas é isso que nos cura, não é um analgésico. Então, como diz aqui o sábio Salomão, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberta. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. O diabo vira para as pessoas do mundo e fala, não, está tudo bem com você, você pode vencer. Palavras de autoajuda que não cura aquilo que nós precisamos curar. A nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Nada disso cura com essas palavras. Mas as palavras de Deus, quando ela mostra para você, quando ele te humilha, por que Deus quer nos humilhar? Deus quer nos humilhar porque ele é ruim? Não, ele quer nos humilhar porque ele tem que mostrar para nós quem nós somos e o que nós precisamos. Aí eu falo assim, agora você entendeu quem você é. Um pecador, um miserável pecador. O que você precisa? É de uma palavra de conserto. É de uma palavra para você reconhecer os seus erros. Porque aí eu vou te exaltar, porque assim eu vou te exaltar. É assim que funciona com Deus. Mas por que isso não funciona com nós? Porque nós não gostamos de ouvir palavras que não nos agradam. Nós gostamos de ouvir aquilo que nos agrada. É o que o sábio Salomão fala. E essas palavras que nos agradam, elas podem ser até bonitas. Ela pode descer até bem aos nossos ouvidos, mas não fazer efeito nenhum no nosso coração. É o que o texto que nós lemos acabou de dizer. E aí se torna um vício. Eu vou citar um texto aqui que está escrito lá em Jeremias. E nós vamos comentar sobre esse texto. Jeremias 6, versículo 14. O profeta Jeremias diz assim, para o povo de Deus daquela época, o povo de Israel, que continua sendo o povo de Deus, né? Mas hoje a igreja é composta não só de judeus, mas de gentios também como nós. Mas olha a palavra que Deus trouxe para que Jeremias falasse ao povo de Israel naquela época. Pouco antes de uma tragédia que iria se abater sobre aquele povo. Jeremias foi o profeta levantado por Deus para Deus falando de Jeremias, eu vou destruir o templo. Eu vou levantar uma nação inimiga, um povo que não gosta de mim, mas eu vou usar esse povo para destruir o meu povo. Porque meu povo não quer me ouvir. Meu povo está achando que cumprir rituais religiosos está resolvendo as coisas e não estão, o coração dele está longe de mim. E aí Deus levanta Jeremias e fala essa palavra com Jeremias assim. E o culpado maior não são os profetas que estavam falando o que o povo queria ouvir. O culpado era o povo que queria ouvir aquilo que os profetas estavam falando. Olha a diferença aí. Muitas vezes nós culpamos as pessoas na igreja. Eu vou na igreja, não resolve. Sabe por que não resolve? Porque você está ali procurando o que te agrada, não o que você precisa ouvir. Olha o que Jeremias fala. Jeremias, os profetas curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. A multidão ali em Israel, que vivia de forma errada, com o coração longe do Senhor, queria ouvir tudo que agradava a eles. Não queria consertar sua vida. Não queria tratar o seu interior. E aí, Jeremias foi um profeta levantado para isso, para falar a palavra de Deus, não o que agradava aquela multidão. Mas aquela multidão não queria ouvir. Eles amontoavam para si profetas que diziam aquilo que eles queriam ouvir. E o que Deus fala? Jeremias, esse sacerdote, os profetas, do maior até o menor, eles estão curando superficialmente a ferida. É aquilo que eu disse. Eles estão falando que agrada, mas o que não cura. Eles estão dizendo paz, paz, quando não está tendo paz entre eu e meu povo. Porque meu povo precisa fazer um conserto. Então, gostamos de ser superficiais. Temos rejeições a tratamentos efetivos. Por isso sofremos. Esta é a causa de viver uma vida de máscara, uma vida de aparência. E Deus continua falando. Sabe qual é o remédio para a nossa cura? Não é o que achamos que precisamos, mas o que realmente precisamos. E aí o povo sofreu uma calamidade porque continuava ouvindo aquilo que os agradava. Amontoava profetas que falavam assim, não, está tudo bem. E não estava. O povo estava depravado. É a mesma situação hoje. Vivemos uma situação de uma sociedade depravada. Aí as pessoas vão para a igreja, aceitam Jesus porque percebem isso, que tem algo errado dentro dele. E entram na igreja. E também depois não tem conserto. Por quê? Porque continua querendo ouvir o que desagrada, não o que precisa ouvir. Eu converti há 30 e poucos anos atrás. Quando eu entrei na igreja, eu estava todo machucado. E a primeira palavra que minha mãe falou, meu filho, ouça a voz do Senhor, conserta a sua vida. E desde então, 33 anos, eu estou num tratamento contínuo. Você fala assim, Edmilson, você está curado? Eu falo, não.
O pecado é como um câncer e ele não tem cura. Um câncer que não tem cura, mas tem tratamento para ele. Enquanto eu viver nesse corpo aqui, eu vou tratando. E ele não me mata. Eu tenho uma vida quase normal, porque o tratamento... Quase normal, porque uma hora a morte vai me alcançar. Eu ainda não me livrei desse corpo. Mas eu vivo bem nesse corpo, eu sou tratado, eu não vivo doente. É isso que Deus quer fazer conosco. Aí nós entramos na igreja, reconhecendo que precisamos desse tratamento, e depois queremos ouvir só o que nos agrada. Achamos as palavras de Deus bonitas. Eu vou ler um texto aqui que fala isto. Agora no livro de Ezequiel. Ouvimos. Quantas vezes, amados, eu vou em casa de recuperação para drogado, uma vez por semana para trazer a palavra. As pessoas ouvem a palavra ali, os drogados, as pessoas, e falam assim, choram. E falam assim, nosso Deus, isso aqui é boa para mim, que palavra linda. E vou te falar uma coisa terrível. De 100% daquelas pessoas que estão na casa de recuperação, o índice de recuperação é mínimo. Sabe por quê? Eles acham bonito, acham lindo, reconhecem que é a palavra de Deus, mas não põem o tratamento em prática. Essa é a tragédia. E Deus fala isso de uma forma clara através do profeta Ezequiel. Agora já era uma situação diferente. Jeremias era o profeta que Deus usou antes do povo de Israel ser destruído pelos babilônicos, antes do templo ser destruído. Agora já havia acontecido a derrota. Jerusalém estava em ruína, a cidade estava destruída, o templo estava destruído, eles estavam lá na Babilônia, escravos, derrotados, mas ainda não sabia por que tinha acontecido aquilo. E eles sabiam que ali tinha um profeta, esse profeta era Ezequiel. E eles falaram assim, vamos ouvir o que o profeta tem para falar. O mesmo povo que foi derrotado, foi tirado da sua terra. É por isso que tem aquele louvor. Quando em cativeiro lhe levaram de Sião. Foi por esse povo que foi levado de Sião, escravo para a Babilônia. Eles estavam ali e tinha um profeta ali também. Deus sempre levanta profeta. Aí você fala, Gilmilson, que profeta? É a palavra de Deus, hoje é profecia para nós, para nos ensinar isso. E aí o povo estava ali às margens da Babilônia e eles sabiam que Ezequiel é um profeta e falaram, vamos ouvir o que o profeta Ezequiel tem para falar de Deus. Nós gostamos da palavra de Deus. Olha o que o texto diz, meu amado. Que coisa tremenda, senão vai retratar tudo isso que eu falei. Aqui eu fiz alguns cortes aqui para não ficar tão grande o texto, mas depois você lê com calma. Ezequiel 33, do versículo 30 ao 33. Ezequiel 33, do 30 ao 33, ele diz assim, conta a ti, ó filho do homem, Deus falando para Ezequiel, conta a ti, ó Ezequiel, o teu povo falam de ti junto às paredes, ou seja, Ezequiel era um homem comentado. Quando Ezequiel falava, todo mundo falava assim, lá vem a palavra de Deus, vamos ouvir o que Deus tem para falar. O povo reconhecia Ezequiel como um profeta, como todo mundo hoje reconhece a Bíblia como a palavra de Deus. Todo mundo hoje reconhece a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia tem para falar para mim. Então era isso que o povo está dizendo. Conta a ti, que Deus estava dizendo. Conta a ti, Ezequiel. O teu povo fala de ti junto às paredes e nas portas da casa. E fala um com o outro dizendo, vinde, peço-vos, vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco através da vida de Ezequiel. Era isso que o povo está dizendo. E aí Deus continua falando com Ezequiel. Ezequiel, eles vêm a ti, eles se assentam diante de ti, ouvem as tuas palavras, mas não as praticam. Com a boca professa uma coisa, mas não muda o seu coração. As tuas palavras são para eles, presta atenção, irmão. Quando eu li essa palavra, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não possa tratar sua palavra dessa forma que o povo de Israel tratou, que a maioria do povo de Israel tratou. Com a boca professam desculpa, eu perdi aqui. Eles vêm até a ti, se assentam diante de ti, ouvem as tuas palavras, mas não as praticam. Com a boca professam uma coisa, mas não muda o seu coração. As suas palavras são para eles uma melodia linda, mas eles não entendem a letra. Sabe o que acontece, amigo? Minha amiga, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, eu falo assim, não, que palavra bonita, mas ela não faz efeito nenhum em nós. Nós falamos assim, é para o outro, é para meu marido, é para minha esposa, é para o meu filho, é para o fulano, é para o cicrano. Não, a palavra de Deus é para todos nós, ela é remédio para mim, para você, para todos nós. Nós não temos que ser como aquele cristão, eu gosto muito de uma brincadeira que muitos pastores usam, eu também uso, como aquele cristão pá, você ouve e fala assim, não é para mim, é para você, e joga para lá. Nós temos que ser como os cristãos inchados, puxa a palavra para nós, essa é para mim. Pode até servir para o meu marido, pode até servir para o meu vizinho, pode até servir para fulano, mas quem está ouvindo sou eu, e ela serviu para mim. Ela veio para me corrigir. Então, meu amado, aqueles
judeus que estavam lá na Babilônia escravizados, eles falaram, vamos ouvir a palavra do Senhor. O que é uma música? Amados, o que é uma música que você só entende a melodia? Uma canção que você só entende a melodia. Às vezes a melodia é bonita, mas a letra está falando coisas perversas. Às vezes a melodia é bonita e a letra também é bonita, mas quando você não entende a letra, só vai ficar melodia. A melodia vai entrar nos seus ouvidos, mas a letra entra no seu coração. A palavra de Deus, ela tem que ser como uma melodia nos seus ouvidos, mas a letra tem que ser entendida e praticada no seu coração. É isto que Deus estava falando para Ezequiel. Ezequiel, eles vão chamar você, eles vão querer ouvir por você, mas não vão praticar. Sabe por quê, Ezequiel? Porque as suas palavras são para ele como uma melodia linda, mas eles não entendem a letra. Isso é quando nós ouvimos a palavra, achamos bonita, mas achamos que é para outro. Então você não entendeu. Quando eu faço isso também, eu não entendi. Porque, como nós lemos no princípio, Paulo fala, eu sei que em mim nenhum bem habita. Então por que eu não preciso de tratamento, é o outro que precisa? Esse é o problema, amados. Uma sociedade que quer viver de aparência. Que gostamos de falar que somos cristãos. Gostamos de falar que lemos a Bíblia. Gostamos de tudo isso, mas não tem um tratamento de Deus aqui dentro do nosso coração. Não, o tratamento de Deus produz humildade. A humildade é você não envergonhar. Nós falamos que havia um segundo coração de Deus. Quando ele pecou contra Deus, ele não tentou esconder o seu erro. Ele não tentou esconder do povo e nem de Deus. Nós gostamos de viver numa aparência diante do povo e achamos também que podemos viver diante de Deus. Aí nós postamos que está tudo bem quando não está tudo bem. Dizemos paz, paz, quando não há paz. Quando as coisas estão todas ruins. É viver uma vida... meu amado, eu sou casado, tenho filho, tem dia que as coisas não estão bem. Às vezes eu fico de bico para minha esposa, ela fica de bico para mim, mas nós sabemos que tem algo errado, temos que resolver aquilo. Não é viver de aparência. Não nos sentimos mal, porque a gente olha para ela, tudo bem, mas não está tudo bem. O que você procura fazer? Resolver. E assim é com Deus também, nós temos que resolver. Vamos tirar as máscaras. Vamos parar de viver de aparência, de mostrar para o povo. Porque você pode iludir o povo, mas Deus não ilude. Deus olha para você e fala assim, não está tudo bem. Deus falou com Caim, Caim, não está tudo bem. Não viva de aparência diante de mim. É isso que resolve diante de Deus. Então vamos finalizar dizendo o seguinte, qual é a humildade que agrada a Deus? É você frequentar uma igreja? É você ouvir essa palavra? Não, é você ter um coração quebrantado. Olha o que diz o Salmo 51, do mesmo Davi. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não despreza. É isso que agrada a Deus. Quando você não vive iludido, se iludindo, não tenta ganhar os aplausos do mundo, nem mostrar para o mundo que você... O que importa é o que Deus pensa de você, o que importa é o que Deus pensa de mim. Nós estamos querendo mostrar tanto para os outros nessas publicações que a gente faz aí, mostrar que está tudo bem. Isso é para todo mundo, amados, para mim, para pastores, para líderes. Nós estamos vendo um punhado de gente falando e não vivendo. Falando de paz quando não tem paz no coração. Falando de amor quando não tem amor no coração. Falando de humildade quando não é humilde realmente de coração. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus, como o salmista diz aqui, sacrifícios que agrada a Deus. Aí você pode jejuar, aí você pode dizimar, aí você pode ler a Bíblia, aí você pode participar da ceia, aí você pode ser religioso tanto que for, mas isso não agrada a Deus, porque o salmista Davi está falando, olha, não é matar ovelhas, não é sacrificar que agrada a Deus, isso tem um sentido, mas não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é quando você faz isso e entende o seu significado. Quando você pega um cordeiro para matar e fala assim, olha, esse cordeiro está morrendo, porque eu estou oferecendo ele em sacrifício, que eu sou um pecador. Quando você faz o sacrifício achando assim, eu sou bom diante de Deus quando estou fazendo sacrifício. Está vendo a diferença? Aí o salmista continua, sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. É isso que agrada a Deus, amado. É isso que faz nós vivemos uma vida plena, não uma vida de aparência. Porque o Senhor, ele se compadece, como diz o salmista também lá no Salmo 103. Por como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que eu temo, porque Ele sabe a nossa estrutura. E o salmista continua falando, Deus sabe a nossa estrutura, Deus me conhece, Deus te conhece, vamos viver uma vida sem falsidade diante dEle, vamos deixar as máscaras cair, o título dessa mensagem, que caiam as máscaras, irmão, diante de Deus. Vamos mostrar para Deus quem realmente nós somos.
Vamos mostrar para Deus que nós realmente precisamos de um remédio forte para essa doença nossa. E esse remédio forte é a palavra de Deus e o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. Que vai tratar esse câncer da vaidade, da soberba, porque isso desagrada a Deus. Para terminar, eu quero terminar com esse versículo aqui. A soberba desagrada a Deus. E a soberba pode vir até fantasiada de humildade, de um falso amor, de uma falsa bondade. Olha o que diz aqui. E Deus conhece, irmão. Se eu e você estamos falando da boca para fora que somos humildes, ou se é de uma atitude de coração mudado. Olha o que diz aqui no Salmo 138, versículo 6. Ainda que o Senhor é excelso, ou seja, ainda que o Senhor é grande, ele habita no trono, longe, na eternidade, ele atenta para o humilde, mas ao soberbo, ele conhece de longe. Soberba é algo abominável a Deus. E soberba, volta a falar, ela pode ter uma aparência de humildade. Porque o que nós estamos presenciando nesse mundo que nós vivemos hoje, nessa sociedade que nós vivemos hoje, é uma falsa humildade. Máscara, vivendo de máscara. Vamos tirar as máscaras diante de Deus. Que Deus te abençoe. Como eu disse no início do vídeo, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Você vai ter ali vários vídeos, se não me engano são 22 vídeos com esses que nós começamos a gravar durante a pandemia. Dê seu like. Se você gostou, pode fazer alguma sugestão. Eu recebo muita sugestão, viu, amigo? Mas é por isso que a gente vai melhorando, não porque eu sou bom. Pessoas me sugerem muitas coisas, tá? Os inscritos, os amigos, né? Outro dia eu vi, se ele estiver ouvindo essa mensagem, ele vai ouvir essa mensagem, ele vai ver isso aí. Eu estou falando, todo dia eu falava bom dia, boa noite. Ele falava, não fala bom dia, boa noite, porque a gente não sabe, você não sabe que dia que a pessoa vai ouvir o vídeo. Então são sugestões que eu estou ouvindo, as críticas construtivas, como desse amigo, e estou colocando em prática, tá? Que Deus te abençoe e até a próxima. E eu também, a cada dia, eu preciso de exercitar essa humildade que agrada a Deus. A cada dia eu preciso tirar a máscara. Nós estamos vendo hoje, irmão, muitas pessoas vivendo de aparência, vivendo do que as pessoas estão vendo na mídia, mas dentro do seu coração estão machucadas, estão feridas. E Deus quer nos curar. Deus não quer tratar as feridas superficialmente. Deus vai querer dizer para mim e para você, paz, paz, quando realmente haver paz no meu coração e no seu coração. Fique com Deus.